Ora viva! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Enf Podcast. Este que é o principal canal de saúde em Angola e nós estamos aqui hoje para falar sobre grande tema. E vocês sabem que quando eu falo grande tema, trago sempre grandes convidados e o meu convidado de hoje não foge da regra. Hoje eu tenho como convidado o Dr. Sebastião Teles, não é? Ele que é naturopata e está aqui para falar sobre o processo de regeneração ou envelhecimento, não é? E nós vamos ir hoje a uma conversa muito boa e descobrir um pouco sobre essa área que muita gente já está a conhecer e muita gente também ignora por não conhecer. E nós temos aqui hoje o Dr. Simão Sebastião Teles para falar sobre este tema. Então, Sebastião, seja muito bem-vindo ao Info Podcast. Eu é que agradeço mais uma vez para levar as informações recentes e com tendências futuristas. Então é muito bom trazer o novo. Quem não gosta de novidades? Todo mundo gosta. Mas antes de irmos à conversa, né, sobre o tema, nós gostávamos de saber quem é o Dr. Sebastião Teles, né? Eu acho que algumas pessoas já conhecem, mas para enfatizar, não é? Gostava que o doutor fizesse uma apresentação sobre si. Ok, eu sou Sebastião Teles, acredito que muita gente já me conhece, já passei em muitas televisões e também passei na roupagem como terapeuta conjugal, também alguns trabalhos de psicologia e naturopatia geralmente eu fazia na Palanca TV, que tinha um programa sobre saúde. Mas as pessoas conheciam-me mais nos programas de casais e como psicólogo. Mas neste momento, na naturopatia, passei a desenvolver um protocolo de reverter o corpo, reverter o envelhecimento, voltar a pôr a idade biológica mais nova. Tudo isso constitui um complexo, mas para muitas sociedades avançadas já não é. E dizer que perde-se de vista a questão sobre idade. Nós temos, afinal, duas idades, Nós duas. vamos já falar sobre isso. Vamos já falar sobre isso mesmo. Eu lembro, eu conheci o doutor como terapeuta de casais. Eu vi várias vezes o doutor na televisão como terapeuta de casais e depois, quando eu vi como naturopata, eu disse, deles como naturopata, isso é novo para mim. Eu acho que é porque eu talvez não acompanhava muito alguns programas que participou, né? Mas pouco que eu vi que era mais como terapeuta de casais, não é? E acompanhando algum processo. Acho que recentemente teve um processo de divórcio, não é? É, Acredito. Então, pronto. Mas estamos aqui para falar sobre o envelhecimento. O doutor falava que temos duas idades, que é sim, a cronológica e a biológica. Sim, biológica. pode dar sequência? Muito bem. Há muitos anos não se tinha essa percepção. Nós não percebíamos isso por quê? Porque fomos incluindo que a idade cronológica é a responsável da idade biológica. Bem, na ausência do conhecimento da idade biológica, nós relacionávamos que o tempo cronológico define o nosso envelhecimento. Pesquisas e estudos aprofundados descobriram que a idade cronológica não envelhece. Oh, Uhum. a sério? Sim. Por quê? Por que não envelhece a idade cronológica? É uma idade do tempo, está ausente do corpo físico. Então começou-se também a descobrir que temos jovens que a sua forma de apresentação é de velho, como tá vendo? É de velho. E depois começamos já também a estudar velhos de 92 anos, com um físico de 18 anos. Aí começou-se a despertar aquilo de separarmos a idade cronológica e a idade biológica. Depois foi-se analisando que a idade biológica tem a ver com a falta de cuidados ao físico. Quer dizer que o envelhecimento é o estado de degeneração das células biologicamente, independentemente da idade cronológica. Então, a idade cronológica é a idade do tempo, desde o nascimento e o tempo que está em vida. A idade biológica tem a ver com como o nosso corpo
está presente com doenças ou ausente de doenças e presença com super saúde. E não pensava-se que aos 80 anos nós podemos ter uma saúde de 18 anos. Depois dessas descobertas, quem está a investir muito neste mundo são milionários. Ok. Os milionários depois descobriram que nossas células podem se renovar. Com essa tendência, então, começou-se agora a ver a questão de investir na idade biológica. Essas tendências vão apontar o quê? Eu faço anos em abril. Exato. Vou dar o primeiro aniversário com 2 bolos. Sim, um bolo vai vir a idade cronológica e no outro bolo vai vir a idade biológica. Isso também para despertar o que será no futuro. Quer dizer, imagina que você vai para uma festa. Vamos supor que já estamos 15 anos adiantados desde esta live. Exatamente. Ou este podcast. Imagina em que você vai para uma festa e quer uma namorada. E no aniversário dela, você tem a oportunidade de saber se ainda dá para ser sua namorada ou não, porque vai ter os 2 bolos ali. Cronologicamente, vamos supor que ela tem 60 anos. Mas o teu interesse é saber do outro bolo fisiológico. E vai ver que fisiológico ela tem 26. Treina, tem musculatura, tem garra, tem tudo isso. Então, ignoras a idade cronológica e vais ter uma mulher de 60 anos, mas biologicamente com 25 anos. Ok, doutor, desculpa. O que leva ao envelhecimento, nesse caso, o que leva ao envelhecimento é a idade biológica. Biológico. Não a cronológica. Não a cronológica. Cuidarmos bem da nossa saúde biológica, as características fisiológicas não alteram por conta da idade cronológica? Não. A cronológica só está aí para ti a observar como você vai tratar a idade biológica. Isso é novo conceito. Quer dizer, você vai começando a despertar, vai ouvindo coisas, depois você vai fazer o seguinte. A minha idade cronológica será o árbitro de analisar se já está no tempo de eu investir para o biológico ou fisiológico, é a mesma coisa. Imagina, quando é que termina a responsabilidade do nosso corpo em proteger-nos contra o envelhecimento? Termina aos 30 anos. Nosso corpo nos oferece toda a blindagem de conservação ao estado biológico dos 0 aos 30. Após 30 anos, a responsabilidade começa a ser pessoal. Então, o desconhecimento de tratar este corpo biológico com as suas manutenções, alimentações saudáveis, tudo isso, o desconhecimento disso, nós nos deixamos. Então, naturalmente, o corpo, ao findar do seu tempo, começa a degenerar. Quer dizer que entramos num tempo de envelhecimento. Então, por isso, para perceber o seguinte, não existe, por exemplo, envelhecimento saudável. É uma linguagem errônea. O envelhecimento nunca é saudável. Não, só pode ver idoso saudável. Okay. Porque o envelhecimento é degeneração, ou uma palavra muito bruta seria apodrecimento. E não pode ter um apodrecimento saudável. O que o doutor tem a dizer quanto aos jovens que estão abaixo dos 30 anos, mas com características de alguém com mais idade acima dos 30 anos? Essa é a razão. Aí podemos observar, em questões normais mesmo, que o estado biológico ou fisiológico foi maltratado. Porque os excessos. O doutor disse que o corpo tende a blindar o organismo até os 30. Não é? Depois dos 30 começa o processo do envelhecimento. Mas para o corpo blindar, eu acho que eu estou começando a entender agora, para o corpo blindar até antes dos 30, requer que tenhamos também bons hábitos saudáveis, será? Sim, requer sim. Por quê? Porque você pode atropelar a capacidade de blindagem até os 30, pode, simplesmente por excessos, bebidas, drogas, noites, perdas de sono, bebidas energéticas, químicas, então você vai blindar. Agora, onde é que surge o princípio de desblindar até os 30? É o intestino.
ok. A partir do momento em que você vai comer comidas com muita cadaverina, potricina e prisões de ventre, vai entender algo muito importante. Entenda que você recebe uma nutrição para comer o frango, porém tirar a pele do frango e a gordura do frango. Sabe o que é que isso vai te constituir? Não. Prisão de ventre. Porque o frango vai ser o óleo de manutenção, que seria para lubrificar o intestino. Parece que um cientista entrou na nutrição e disse, olha, vamos ter pessoas mais doentes tirando a pele da galinha, que faz bem para o colágeno nosso, e vamos tirar a gordura para não lubrificar. Então, teremos ali prisões de ventre e vamos ter, em si, o rompimento, o intestino como é impermeável até os 30, ele antes dos 30 vai ficar permeável, ele é impermeável. Exato. Todo o lixo do intestino não passa porque tem barreira de proteção. Essa barreira de proteção termina aos 30 anos. Mas se você tiver muitas prisões de ventre, esta barreira nem aos 30 chega. Antes dos 30 ele tem rotura. Ok. E pode correr risco de ter um envelhecimento precoce, notando-se, né, baixa de potência sexual, a ejaculação precoce, fatiga, cansaço, não pode mais fazer um jogo de futebol 11, tudo isso. Essa perda dessa força, desse vigor, identifica-se que vai entrar no processo de envelhecimento. Ok. Então, e pronto. Eu já ouvi essa teoria de que tem que se tirar Agora, a gordura do frango antes tem que se retirar. E eu digo por mim mesmo, eu já fiz isso várias vezes. E já aconselhei muita gente, tem que se tirar isso, faz mal, melhor usar o frango, assim, então estava muito errado. vou dizer, se nós falamos em formas teológicas, é como se você está denegrir Deus. Sim, você está direito ou indiretamente a denegrir Deus de ter errado, feito a banha da própria galinha, não sabendo que já está ali uma composição organizada. Porque Deus não faria uma comida para ter explosões do ventre sem a lubrificação. Exatamente. Por isso também vês, por exemplo, um peito alto tem sempre aquela gordura. Por quê? Porque a carne não pode ficar acima de 24 horas no nosso intestino. Logo, a lubrificação, a gordura, não é só necessária para a lubrificação da excreção das fezes. Tem muito objetivo a gordura. Nosso cérebro é composto de sebo. Sebo é gordura. Entendeu? Então não temos nada. O colágeno, a pele do frango, é o colágeno. Exato. Então imagina que tens uma fábrica de pneus. Qual é a matéria-prima? Borracha. É a borracha, exatamente. Se tu pôs trigo, o que é que vai acontecer aos pneus? Botar trigo não quer? Onde metes a borracha para sair o pneu? O pneu não vai sai um pneu sólido quando o que parte. Exatamente, ou derrete alguma coisa assim. Então, toda a fábrica precisa da matéria-prima para produzir tal coisa. Nós, dentro de nós, somos um complexo de fábrica. Nós precisamos da pele da galinha, porque a fábrica vai produzir aquilo para a área necessária, que é a pele. Exatamente. Entendeu? Eu gostava de saber agora como ocorre o processo de envelhecimento, Dr. Teles? Muito bem. Primeiro, para sabermos como ocorre o processo de envelhecimento, primeiro temos que ter uma percepção do que é o envelhecimento. Bem, a própria palavra já vai dizer algo que está a perder o seu tempo de uso. Está a se degradar. Exatamente. Ok. Como ocorre isso? Geralmente podemos buscar alguns exemplos de viatura. Por exemplo, como é que uma viatura envelhece? Por exemplo, vamos pegar, ausência de manutenções podem ajudar o envelhecimento. Vamos supor que 2 carros Lexus no mesmo dia saem standard e um carro só dura 2 anos, envelhece, e o outro 10 anos. Não precisa dar muita volta, você já vai definir, olha, esse Lexus saiu, abusaram, não cumpriram com as manutenções necessárias, o óleo do motor tinha que ficar 45 dias em cálculo, ficou 60, às vezes 70. Quando não puseram óleo bom, pegaram óleos das ruas, tá entendendo? Ficou exposto ao sol, à pintura, tá vendo? Riscou, batia muito nos carros e tal.
partiu o farol, deixou assim. Então ele, depois de 2 anos, ficou tão velho. Então aquilo é o processo que leva ao envelhecimento. Não é os próprios dois carros saíram standard, 2 anos um envelheceu e o outro ainda está novo há 10 anos. Para notar esses exemplos de carro, fazia sempre o estudo como é que um carro que sai da Europa usado 9 anos chega aqui, a mesma marca que uma pessoa compra standard, 3 anos já está muito estragado. E como é que esse da Europa ainda está lá 8 anos aqui, está parece novo? É o cuidado. Então agora vamos levar para o nosso corpo humano. Como é que nós temos o processo de envelhecimento? Número 1, permeabilidade intestinal. O que é a permeabilidade intestinal? É a rotura das barreiras que divide um órgão externo dentro de nós. O intestino grosso é um órgão externo dentro de nós, que significa que o erro que ocorre dentro de nós, que ela deixa passar algo como líquidos ofensivos, começa logo um processo de degeneração. Ela é tão lenta e às vezes não é sintomática. Por quê? É sintomática. Por quê? Porque você vai ter aquelas gotinhas pequenas que saem das paredes intestinais e vão à rede sanguínea. Basta atingir a rede sanguínea, vai atingir as células. Se atinge as células, vai atingir os sistemas e os órgãos. Isso se manifesta em fatiga, cansaço, tá vendo? Automaticamente perda de funcionalidade. Com muitos anos, década para entrar numa doença crônica, aí começam as exteriorizações de disfuncionalidade. Por exemplo, o pulmão não funciona bem, vem os problemas de doenças pulmonares. O rim já não filtra bem, vem as doenças renais. O estômago já não digere bem, vem a gastrite, tudo isso. Todas essas doenças é que é o envelhecimento. E a morte por envelhecimento é o prolongamento desses estados. Quer dizer que a morte por doenças prolongadas não é uma morte certa. É uma morte por autoabandono, pelo conhecimento de não cuidar do próprio corpo. Bem, vou tirar um exemplo. Imagina daqui, nós estamos em 2025. Alguém nasce neste ano, quando tiver 20 anos vai dar aí quanto? 2045. Exatamente. Esta pessoa que vai nascer este ano não vai ter doenças crônicas a partir dos 30, 40 já não vai ter doenças crônicas. Por quê? Eles até vão admirar como havia naquela era doenças crônicas. Porque eles vão questionar sim. Porque depois, daqui a 10 anos, todo mundo vai fazer manutenções pessoais. O que eu já estou começando a fazer para os meus pacientes será uma tendência e vai acontecer. E quando começasse a fazer as manutenções, a idade de envelhecimento, por morte por doenças de envelhecimento... É a idade biológica, não é? Biológica, vai saltar para 150, 180 anos. É bom que você viva ainda dentro desses 10 anos. E, olha, eu me sinto muito, muito privilegiado. É uma honra ter o Dr. Teles aqui e saber que nós... Já participou do podcast e falou sobre esse assunto? Não, este é o primeiro. Nós somos o primeiro podcast e atenção, o principal de saúde. Não sei se saúde. Eu fui lá pesquisar. Exato, nós somos o principal de saúde e estamos aqui para falar sobre esse tema muito importante. E amanhã, quando bombar, nós diremos, teve aqui o Dr. Teles e falou, né, para nós sobre o envelhecimento. E esse processo, não é, ou esse método que o Dr. Teles tem, embora muita gente desconheça, eu acredito que muita gente só desconhece porque é um angolano, é um africano, não desconhece não, até ignora, porque é um angolano, é um africano a fazer ou a falar disso. Se fosse alguém lá fora, americano, brasileiro, a falar isso, penso que muita gente acharia o mais relevante, não é? Por termos aqui um angolano, africano a falar disso, então muitas das vezes tendem a ignorar um pouco, ou vejo o esforço do Dr. Teles a informar, né, a levar essa informação lá nas suas redes sociais, no TikTok principalmente. Eu acho que é a rede que mais usa. Exatamente. Eu vejo o esforço que tem feito e as contradições que as pessoas tendem a contradizer a teoria do Dr. Teles. Eu estive a falar há pouco com um jovem que é da Angango. Ele diz
um canal especializado em debate de fake news científico. Reagiu o vídeo do Dr. Teles. Eu fiz o convite para ele estar aqui com o Dr. Teles para falarmos sobre isto. E ele, pronto, não me respondeu. Então achei que não faz sentido rebateres alguma coisa e depois não tiveres lá, né, para falar frente a frente o que está a acontecer. Mas desde já eu quero elogiar, não é? E agradecer por trazer essa teoria. E acredito que daqui a alguns anos muita gente, ou já estão a adotar esses métodos, e daqui a alguns anos teremos muitos velhos jovens. Sim, bem, em Angola, entre aspas, porque o que está a acontecer é que recebi informações que vai ter relevância esse meu trabalho fora de Angola, Muito bem, Brasil? nomeadamente Brasil ou Moçambique. Por quê? Porque é tão relevante esse tema, ou este assunto é tão relevante, que somos duas únicas pessoas no mundo que temos o trabalho de justificar o reverter do envelhecimento. A ciência top só fez ainda em ratos. Ok. Testaram ratos e os ratos voltaram a renovar. Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos tem um homem nos Estados Unidos, é bilionário, gasta 2 milhões de dólares por ano para estar a reverter. O interessante é que para mim foi um espanto. Eu não gasto tantos milhões e tenho feito a reversão do estado biológico. E acredito que eu não estou, já não estou assim muito focado com o público angolano. E outra coisa, terá um tempo em que este reverter do envelhecimento não será para qualquer pessoa. É bom que se aproveite agora. Não, Que agora eu dou parabéns, são felizes os meus pacientes atuais. E isso vai marcar. E nós estamos a falar de um tema de tendência e a pergunta seria: quem seriam as pessoas mais interessadas em voltar a ser jovem em idade de velho? Ou, noutra palavra mais leve, quem se interessaria, depois de saber que o mundo vai entrar numa dinâmica de baixar a idade biológica? responder aos milionários. É só para saber. Bem, mesmo em rumos de milionários e famosos, só os famosos e milionários que andam com a dinâmica do mundo, que estudam ciência, é o que estão a investir para esta área. Porque os menos atentos também estão distraídos. Imagina, este bilionário, ele é muito rico e cria muita coisa. E o passo que ele quer dar é se o protocolo dele, depois de confirmado, testar nele, depois de testar nele, e os médicos tiverem toda a prova, não sei quanto vai custar o protocolo dele. Em detrimento ao preço do protocolo dele, o meu preço não pode ser muito inferior. Imaginemos que o preço do protocolo dele vai para 15 mil dólares para reverter. O meu não pode ficar menos de 5 mil dólares. Quer dizer, eu já estou com olhares à espera do anúncio americano em oficializar mundialmente o produto. E eu aqui dizer, olha, também estou com o mesmo produto. Porém, vocês podem pagar nos Estados Unidos 15 mil dólares, aqui 5 mil dólares. Dá a valorização, porque quando nós falamos o mercado dá preço. Exato. E depois tem, na administração, outro segredo. A oferta e a procura. Aí, quando há menos oferta, Quando há menos oferta, há mais procura, por sinal. Uhum. E isso balança o custo do produto. Neste momento, eu estou a vender o meu protocolo. Haverá um tempo que eu não vou vender mais o meu protocolo. Vocês vão querer. E as pessoas vão querer. Vai estar mais caro. E vai estar mais caro. Então, não é que vou subir o preço. É a valorização. A valorização. Exato. Agora, em âmbito de valorização, a tecnologia da internet criou milionários. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia de verter o corpo biológico à juventude vai gerar também
muita economia. Exatamente. Quando nós começarmos a olhar para a idade biológica, nós vamos ter aquilo que é alimentos para redução da idade biológica, bebidas para, tá vendo? Então, isso vai abrir campos de investimento. Exato. Por exemplo, eu já estou a publicitar parceria no que diz respeito ao ginásio, desporto e dança. Essas três áreas têm um casamento perfeito com a redução da idade biológica. Para reduzir a idade biológica, precisa também de exercícios físicos, não É é? uma das chaves. Exatamente. É uma Mas das pronto. chaves. Retomando ao que estávamos a falar, nós falávamos sobre o processo de envelhecimento, né? Como é que ocorre o envelhecimento. E onde é que entra Não acabei o processo de envelhecimento nos humanos. Exato. E eu acho que já percebi o que queres perguntar. Por exemplo, uma das coisas do processo de envelhecimento é a alimentação e o intestino. Bem, quando nós falamos de alimentação, estamos a falar de algo que muita gente esquece. O melhor alimento do mundo é o oxigênio. Para analisar o melhor alimento do mundo, vamos em questões vitais. Qual o alimento que não podemos faltar um dia? Qual o alimento que não podemos ficar 10 horas sem ele? Oxigênio. Sempre que há dissertações médicas ou nutricionais que falam do melhor alimento do mundo, nunca incluíram o oxigênio. Agora, nisto perde-se o valor do oxigênio. O oxigênio também pode ser contaminado. Imagina que você passa o dia a comer ovo cozido e vai dormir. Só que você vai detectar gases da cadaverina e hipotricina do ovo cozido. Isso que você inala. Então, você contamina através do alimento e volta a contaminar pela respiração. Doutor, todos os gases que têm assim mesmo um mau cheiro, aquele cheiro bem forte, são ricos em cadaverina e hipotricina? São ricos em cadaverina e E hipotricina. quando inalamos... Inalamos vai trazer problema do envelhecimento pulmonar. Problemas de, por exemplo, vamos supor, tu inalas isso 10 anos e geraste uma criança. Ele vai ter sinusite. Ele vai ter pulmonia de criança. A diferença entre você gerar filho com uma mulher dos 25 aos 30 e ela dos 30 aos 40 é fumante. Aqueles filhos que vierem daquela mulher fumante terão problemas pulmonares por transmissão genética. Estamos aqui a aprender muito. Eu já não sei, já nem sei o que comer. Doutor, como retirar a cadaverina, a hipotricina nos alimentos? Essa é a maior pergunta. Esse é o maior pedido que... Ok. Olha, eu acho que quem escutar isso vai ter chegado nesta parte mesmo, esta parte que eu estava à espera. Exato. Ok. Eu dou algumas explicações e deixo em aberto criatividade em tirar a cadaverina e hipotricina. Realmente tirar a cadaverina... Desculpa, doutor. Antes de falarmos, né, como retirar, eu acho que é importante salientar o que é a cadaverina e hipotricina. Muito bem. Exato. Bem, a cadaverina, o nome já diz, vem de cadáver e ela vem de animais. Todo animal tem cadaverina porque se torna um cadáver. A hipotricina vem de podridão. Então, por exemplo, a maçã não pode ter cadaverina. Tem que podridão. Tem podridão. Só que todo animal que tem cadaverina também tem podridão. Então, ele é o duplo. Okay. Por exemplo, uma coxa leva cadaverina e hipotricina. Uma maçã só leva a hipotricina. Quer dizer que as frutas são já menos agressivas. As hortaliças, tudo isso. Então, muita gente também fazia confusão entre hipotricina e cadaverina. Então, se temos um elemento que carrega os dois inimigos juntos, que é as carnes ou os animais, um dos focos principais de redução de absorção de cadaverina e hipotricina é retirá-lo. Por quê? Quando criei o protocolo, eu comecei a analisar que um dos nossos focos do protocolo é a remoção de cadaverina, o nível de cadaverina no corpo. Quem produz as cadaverinas são
bactérias, lombrigas, todo esse bicho intestinal e as fezes que não saem após 24 horas. Quer dizer, tudo que nós comemos, o limite prazo é 24 horas. Isso futuramente vai trazer uma tecnologia. Qual é a tecnologia? De um cinto despertador. Se um alimento no intestino tiver a passar 24 horas, ele dá o vermelho. Então, você começa a ter os sinais que podem levar ao envelhecimento. Vivendo muito no vermelho, você vai baixar de carga sexual, energética, tudo isso, e começa a degenerar. Entendeu? Exatamente. Então, é muito importante ter noção. Por exemplo, o que eu vou passar aqui sobre a remoção de cadaverina já muda muito, já influencia muito no pleno bem-estar alimentar. Por exemplo, se tu compras a carne seca, bom, já saiu a cadaverina e hipotricina, peixe seco, já saiu tudo isso. A linguiça tem um nível muito baixo e, pelo contrário, por ter sal, ele combate também a cadaverina e hipotricina. O chouriço também. Pode não, assim, as vantagens nutricionais são reduzidas. Por exemplo, vou tirar um exemplo. Ovo cozido. Ovo cozido é muito rico em nutrientes. Carboidrato e tudo. Mas ele é perigoso no veneno da cadaverina e hipotricina. Chouriço é pobre em nutrientes, Exato. mas é rico em proteger anticadaverínico, tá vendo? Então, na escolha de um ovo cozido, eu prefiro um chouriço. Porque posso não encontrar lá os nutrientes, mas ele é um protetor, porque tem o sal, é anticadaverínico. Mas, doutor, neste caso do ovo e chouriço, ou vamos lá generalizar, alimentos, não é, que contêm cadaverina e hipotricina, e os alimentos secos, não é, que não contêm... Será que não poderia ter um equilíbrio no uso dos alimentos que contêm cadaverina e hipotricina, uma vez que elas também contêm um grande nível de proteínas? Ou... Não. A retirada da cadaverina não mexe nos nutrientes da carne, não. Ah, ok. Não mexe. Não mexe. Dá qualidade até. Exatamente. Nutrientes. Porque aquilo é o seguinte, eu não vou comer algo, eu não vou tomar um sumo de laranja com uma gota de veneno. Embora o copo está cheio e a gota seca mais. É prejudicial. Então, começamos agora a analisar que o excesso de cadaverina e hipotricina reduz a idade biológica. Então, o meu protocolo importa-se muito na alimentação. Quer dizer que o que causa envelhecimento também é a comida. Estava a fazer alguns estudos de pesquisa de tratamentos e consegui observar que filhas de pais abastados, que têm muitas festas, churrascos, carnes, tudo isso, acabam por algumas terem infertilidades, terem problemas de doenças uterinas, muitos problemas de doenças. Por quê? Por causa do excesso cadaverina. E agora aqui vai aquela fase, o checkmate que o doutor disse, não é? Como retirar a cadaverina e hipotricina dos alimentos? Muito bem. O processo mais demoroso é o pegar a carne e pôr numa tigela com sal e pôr a água. O próprio processo da natureza, 24 horas, a cadaverina tem que entrar em ação a cadaverina e a hipotricina tem que entrar em ação para produzir bichos. Quando a carne está no sal, a cadaverina e a hipotricina saem, porém não podem fazer bicho porque estão de composição benigna. Quer dizer, eles se juntam para criar bicho e o sal chega, não vai haver... Inibe esse estado. Então é naquela hora de 24 horas que aquela água já está cheia de cadaverina, então a gente deita. Deita aquela água, não necessariamente deitar todo o sal, põe mais um pouco de sal, põe água. Vai entrar de novo em 24 horas. Outra exteriorização da cadaverina hipotricina para criar bicho. Chega a 24 horas, ele não cria. Então deita. Estás a reduzir os níveis. 3, dependentemente da carne, 3, 4 dias, quando tu fazes a troca e não sair mais sangue.
já não tem cadaverina e hipotricina. Aquela carne você pode pôr para o sol, fica a carne seca. Põe para a geleira, vai perdendo o sal e se torna uma carne inofensiva. É Porém, não anti-envelhecimento. perde a sua propriedade. Não perde, Ok. não perde. Por quê? Porque o sal conserva Já tem um as conservador. propriedades. Logo, aquela carne já é uma carne anti-ofensiva. E não só, ela já é um protetor do organismo e é anti-bichos e lombrigas. Ok, ok, ok. Ela ajuda o processo de excreção. Cadaverina e porticina que tiver, quando comeres a carne seca, ele ajuda para fazer uma boa excreção, que não deve ficar no corpo. Ok. E como conservar a carne durante esse processo? Deve-se pôr na geladeira? Não, não, tem que ser em estado Já normal, porque ali no estado normal que a cadaverina quer apodrecer a carne. não estraga a carne? Não, o sal, Ah, o sal o sal ajuda está para ali a não. ajudar, Ok. está ali a cadaverina, 24 horas já tens que deitar e o processo vai continuando. Eu vi um vídeo do doutor que fez um exemplo, uma experimentação e usou, acho que chouriço, Estava a ovo, não é? experimentar dois Exato. corpos, o Dois corpo corpos. alcalino e ácido. Uhum. E o corpo ácido é o corpo que dá o envelhecimento e automaticamente leva para as doenças crônicas e morte de doença prolongada. Todo este processo. Então, eu exemplifiquei como essas pessoas começam a apodrecer dentro. Há comidas que ajudam o apodrecimento, aceleram, porque essas comidas são propícias para bichos, bactérias e lombrigas. E assim diz eu como bem. Sim, eu pus ali um dos pratos que muita gente comia, que é peixe grelhado, repolho e ovo cozido. Aquilo ali Nesse caso não podemos comer isso, doutor. O mal não está no peixe grelhado, o mal está que o peixe tem cadaverina. Se você me trazer um peixe sem cadaverina e potricina, grelha normalmente, está Eu ótimo. posso pôr nesse processo e depois grelhar e comer à vontade. Sim, tem outro processo também de tirar a cadaverina rápido, um método rápido. Chegou o peixe agora, põe em viadalho, vou grelhá-lo. Após de grelhar, frito. Após a fritura, tu tens uma baixa de cadaverina e potricina grande. Podes pegar aquele peixe frito para 3, 4 dias guardado, não apodrece. Quer dizer que os alimentos fritos têm uma baixa quantidade de cadaverina e Tem hipotricina. uma baixa qualidade de cadaverina e Quantidade de. Exato. potricina e tem um melhoramento de lubrificação para a excreção. É mais fácil o peixe frito com a gordura que ela leva, como no intestino, como fezes, excretar do que o grelhado. Grelhado. Mas nesse caso é só do peixe, porque, pronto, os nutricionistas aconselham alimentos, corrijam-me se estiver errado, doutor, os nutricionistas aconselham alimentos grelhados que fritos. Dizem que por conta do nível de colesterol, não é? É aí onde é que está a questão da criação do protocolo. O que Ok. me trouxe luz a essa nutrição, me trouxe clareza e apercebimento dessa nutrição, é por causa do meu protocolo. Como é que eu vou aceitar uma receita nutricional que, quando faço o estudo, ela beneficia a cadaverina e potricina? Faz sentido. Logo, eu posso rebater com qualquer pessoa do mundo, porque eu estou na verdade. Por isso eu fiz aqueles potes, o potes onde eu ponho as comidas que beneficiam a cadaverina e potricina. Cheira tão mal. Pus o pote que você põe coisas que conservam, é incrível. Não tem cheiro, tem conservação. Eu estava a dizer e a alertar com esses exemplos o que é que um corpo que vai ser juvenil para muito tempo, conservado pela alimentação, os corpos que vão se degenerando pela falta de conhecimento, ou aconselhamentos nutricionais. Todo esse conhecimento nutricional dessa época não cura ninguém e não faz bem a ninguém. Só prejudica. Só prejudica. Ela até algumas situações que estavam piorando, minimiza ali, as pessoas se pegam naquilo. Mas aquilo. E também temos a nutrição, que hoje do apelido do tira-tira. Qual é esse tipo de nutrição, doutor? Tira o óleo, tira a gordura, tira o sal, tira o açúcar, tira o leite, tira o óleo de palma, tira. Esse tira-tira também implica. Bem, comecei a descobrir para eu reverter o meu envelhecimento, inverti, tive que agregar.
Eu tive a experiência, porque um dia fui velho, né? Eu tive a experiência que às vezes não é a vontade de dar. Quando eu falei fui velho, chocou Exatamente, eu fiquei. psicologicamente. Não. Como assim foi velho? Sim, quer dizer, é a palavra pouco usada em qualquer parte do mundo, né? Exato. Alguém que está a falar com propriedade, quando eu fui velho. Quer dizer, você agora não é velho? Não, não sou. Não sou. Exato. Sim, quando eu fui velho, conseguia perceber que certos alimentos o próprio corpo nega, embora pedirem para retirar. O próprio corpo, por exemplo, eu já não chupava baleizão, gelado, o corpo negava o café, o olho de palma, negava algumas frutas, negava o leite, negava... Quem me está a escutar que tem 40 para cima, chega a um processo, depois chega aos 50, o corpo começa a rejeitar. Quer dizer, como isso não dá bem. Por exemplo, um pouco de excesso de sal é um crime hipertenso. Okay, então, as pessoas começaram a deduzir que é o sal. Não. É a podridão no corpo, que ao pôr o sal sai um choque. Porque o sal é antipodridão e o corpo está apodrecendo. Quando você põe o sal, há uma reação do corpo de guerra. E isso nós chamamos de atenção alta. E essa tensão alta, já temos o corpo com dificuldade de bombeamento de sangue, distribuição, porque ele está em estado de degeneração. As células não têm forças. Logo você põe o sal, cria o choque. Então, como é que eu voltei a consumir o sal? Após o processo de manutenção e regeneração, o sal se tornou depois o alinhado de regeneração. Se melhorarmos, não é? Ou adotarmos esse processo de regeneração, é possível que a hipertensão passe? Olha, boa pergunta. Nós começamos depois a constatar que nós não olhamos mais nas doenças. E foi incrível. Quando você cura o terreno biológico, todas as doenças desaparecem. Uau! Quer dizer, uma coisa é tratar a hipertensão e a diabetes, outra coisa é tratar algo que ela desaparece. Nós não temos um medicamento da hipertensão e da diabetes. Nós temos a regeneração de células. Células regeneradas, as doenças desaparecem. Você se assusta. Onde é que está a hipertensão? Por exemplo, quando eu comecei a voltar a consumir sal, eu perguntei, onde é que está a tensão alterada? Quando voltei no café, onde é que está a tensão alterada? Então, eu comecei a observar que estou curando da hipertensão. Ok. Bem, quando comecei a correr em velocidade, onde é que está aquele cansaço de uma corrida que tem que sentar a palpitação? Onde é que está essa palpitação? Quando comecei a correr até o nono, onde é que está sob um andar, descansa? Onde é que está isso? Por quê? Houve um abandono no foco da hipertensão. Tudo que você abandona, ela desaparece. Tudo que você cuida, ela permanece. Quer dizer, se você cuidar da hipertensão, aí ela permanece. Okay. Então, às vezes, nós psicologicamente preparamos os nossos pacientes no protocolo. Aqui você já não está numa clínica de saúde. Você aqui está num estado de protocolo de reverter o envelhecimento. Teu foco é célula, é saúde. É saúde. Então, deixe essa hipertensão e diabetes com os médicos. Para nós, você aqui foca a saúde. E quando a gente desenvolve o protocolo, a gente começa a sentir algumas coisas que sentia, já não sente. Por exemplo, todo velho, dos 40 aos 50 e tal anos, o estômago não funciona devidamente. A sede não é a mesma sede juvenil. Por exemplo, eu fui velho e já não sentia sede. Eu sentia vontade de beber água. A diferença entre sentir sede e de beber água. Há quem já perde aos 40 anos a sede. Porque eu agora que voltei a ter sede, consegui diferenciar. A sede dá uma sensação, se você falta a sede, você entra quase em estresse. A vontade de beber água, mas é aquela vontade incrível. Aquele gosto. E você pode correr o risco de um bidão de água de 35 ml não parar. E depois temos aquela sensação incrível que só se tem na juventude, que eu já tenho. Estou no limite de beber a água, o estômago diz, chega, quero beber de novo. É o seu nível. Eu fico assim a ouvir o doutor. O doutor fala, fui velho, agora estou jovem, fui velho. Sim, as experiências. Outra coisa, quando era velho, eu não poderia
jogar, correr, dar cambalhota, marcar golo, pular. Exato. Eu agora tenho até um suor diferente, uma alegria, sabe, que já não vivia. Então, o benefício de regenerar não é só ter uma pele, sentirmos jovem, não. Há benefícios intangíveis que as pessoas não veem. É terapêutico, dá vontade de viver. Já imaginou? Com os 40 anos não podia jogar bola porque o corpo não deixava. E se insistisse, o sistema ósseo proibia, dava entorse, dava tudo isso. Exato. Também a palpitação do coração não dava para você jogar. Agora, você, quando volta a jogar, busca as emoções perdidas. Exato. Não sei se você sabe, se joga bola, qual é a emoção. Há golos normais, mas é aquele golo que você finta 12, entrega, recebe e faz o golo. Ai, é assim. É uma emoção. Os homens só sentem prazer ao comer ou a fazer sexo. Mas eu acho que isso também é um prazer escondido. Não, é. De fato. Agora, a recuperação deste prazer mexe no cérebro. E eu faço isso com futebol 11 em 2 tempos. Bem, muito bem. Doutor, qual é a sua idade cronológica? A minha idade cronológica são 57 anos. 57. Vou fazer 63 anos. Daqui a pouco você vai à minha festa de 60 anos. Doutor, 57 assim? Ficou mesmo jovem, né? Ficou mesmo jovem. Não, agora eu vou partir para pôr a identidade nos vídeos. O bilhete de identidade. Para as pessoas verem mesmo Que é real, ele não mente. Tá falando. Mas há uma enorme diferença, doutor. Hã? Eu vi os seus vídeos Certo. há uns tempo atrás. Não. Estava velho. Rejuveneceu mesmo. Eu estava velho. Rejuvenesceu mesmo. Estava velho. Eu estava velho. Estava velho. Acho Estava apodrecendo. que o protocolo funciona mesmo. E Contra factos. no argumento. E o doutor é o exemplo vivo de que esse protocolo funciona mesmo. Doutor, como é que vocês podem adquirir esse protocolo? Através do número de telefone, o contato que eu vou passar, tem a minha assistente, marca a consulta, vamos ver a patologia, ou também já temos pessoas que querem subir sem patologia, e isso será um protocolo para os mais atentos, desportistas mais atentos, que fazerem isso vão sobressair melhor nos jogos. Ok. Tá vendo? Militares, tá vendo? Exército, polícia, individualmente que usarem esse protocolo, serão os super-homens. Mesmo em questões conjugais, os homens que têm a ver esse protocolo serão os que vão sustentar sexualmente bem as suas mulheres. Ok. E corre o risco de, se o homem fazer este protocolo, a mulher tem que fazer. Vai haver disparidade. Imagina só, a sexualidade está relacionada com o potencial fisiológico. Você quer ver um homem que faz bom sexo, manda correr do rei do chão ao nono sem parar. Ok. Ou vai assistir ele a jogar futebol 11. Ninguém mente. Quem faz isso tem potência sexual. Quem não faz está abaixo do nível de potência sexual. Então, O meu irmão que tem essa barriga assim, ele será que tem excesso de cadáver não patrocina? sim, tem muitas lombrigas e algumas prisões do ventre. Tem atraso fecal de excreção. E pode correr o risco de ter baixa de funcionalidade sexual. Ele próprio quer, mas o corpo não aceita. Por doutor, estás mal. Eu penso que a melhor forma de evitar o envelhecimento, né, é evitar o excesso de cadaverina e hipotoxina. E o doutor explicou aqui muito bem que como retirar a cadaverina e hipotoxina, onde é que encontramos a cadaverina e hipotoxina, não é? E até que ponto isso nos faz mal. Já para... Tem alguma coisa que eu gostava de acrescentar, doutor? Bem, eu gostaria de acrescentar a questão da falta de conhecimento, do investimento do estado biológico. Ok. Há muito desconhecimento, e isso vou passar para vocês já, isso vai ajudar também para quem está em casa. Eu até tenho um vídeo que eu lancei e disse: qual foi a minha fonte de inspiração para criar esse protocolo? Num mundo em que não existe estímulo para mim investigar isso e criar isso. Exato. Aliás, há tudo contra. Conceito de que todos nós envelhecemos aos 80, 90 anos, isso é um conceito mundial. Como é que você vai criar algo contra a sociedade, hábitos e costumes? Tem que ter uma fonte que te inspira.
E a fonte que me inspirou foi descobrir sobre a idade cronológica e a idade biológica. Eu quero que todos que estão a ver esse vídeo repensem no que eu estou a passar. O dia em que pensar muito nisso cria um despertar. Esse despertar vai às investigações. Espera aí. Se você entender nesta minha palavra que a idade cronológica não envelhece, começa a chave. Logo, você tem que constituir no teu cérebro, porque nós fomos programados para entender que a idade cronológica é a responsável do envelhecimento. Quando tu tens esse conceito em mente, acabou. Você nunca mais vai tratar da idade biológica. Fechou-te. Quando tiver acontecer assim alguma coisa, é a idade. Ei. A idade. Não sabe o que Por poderia tratar. Por exemplo, eu ligava para os meus amigos da minha idade, na altura, 50 anos. Como é? Vamos numa pelada, vamos jogar. Cheio, não faz isso. Você quer se matar? Você está bem assim, não arranja problema. O conceito. 50 anos não pode mais jogar bola. Então você está rendido. Rendeu-se que é a idade cronológica que define o teu corpo. Bem, o despertar tem que surgir aí. Que a minha idade não define. Bem, agora eu me revoltei. Eu cheguei aos 50 e disse, não. Depois de eu descobrir que a idade cronológica não, então eu vou pegar a biológica. Significa que eu posso ter 55 anos com um corpo de 20. Começou aí a luta. E deu resultado. Meu Deus, eu me imagino se eu não tivesse regressado o corpo biológico aos 20 e tal anos. Estaria podre. Tem as fotos passadas, tem os vídeos. E a grandeza, quando eu disse, o maior presente é existir TikTok. Que eu já fazia isso quando eu estava velho ainda. E eu prometia. Ou a responsabilidade. O desafio que eu tive é um grande desafio que as pessoas que não são responsáveis não ligam isso. Você cria um TikTok para todo mundo ouvir e desafia que já existe cura do envelhecimento. No mínimo, daqui a 4 anos, o tempo vai dizer que você é um aldrabão. Exato. Se daqui a 4 anos você dizer que já chegou a cura do envelhecimento e 4 anos você não cura, acabou a tua vida, você é um mentiroso, é um sacana, é um aldrabão. É tudo isso porque você foi irresponsável em desafiar o mundo a dizer que já existe isso. Passa-se 4 anos e você continua velho. Cara, ou a responsabilidade que eu dormia com peso de consciência. Foi minha obrigatoriedade voltar a ficar jovem. Ficou. E fiquei. E ficou, de facto. O grande alívio e suspense. Exatamente. Então, doutor, que conselho deixa lá em casa, já para terminar mesmo, que conselho deixa lá em casa para isso? Acho que consomem muita... Ok. Então, que conselho deixa lá em casa para as pessoas? Pronto. Bem, o conselho que já estava dizendo que eu gosto da chave. Se eu dou a chave, você entra. E se você só não dou a chave, você não entra na casa. Então, a chave número 1, não abandonem-se, porque agora que você ainda pode aproveitar, tem mais recursos econômicos para você entrar a cuidar do teu corpo. O teu corpo depende de si. Após 30 anos, depende de si. Cuida dele melhor que o carro. Eu estava a fazer uma análise que os carros são bem mais tratados que o próprio corpo humano. Investe-se muito mais em carros do que as próprias pessoas. Eu tive que atropelar também este conceito. Sabia que, às vezes, eu poderia comprar algo de enfeite do carro e, às vezes, não tinha as frutas para mim. Trocava, até investia o carro bateu. Quanto é? 200 mil a pintura. Eu gastava 200 mil por uma pintura de carro. E nunca pensava. Agora já tem outra ideologia. Pegar em 200 mil, fazer um aparato de frutas organizadas semanais. Alimentos. Investir em bola, chuteira, equipamentos para correr. As pessoas não fazem isso. Tem que fazer, tem que tratar. E isso é mental. Porque um dia também eu não tive esse conceito. Eu não tinha, ninguém me motivava a investir para mim, chama-se o autoinvestimento. O conselho, então, que eu dou para casa é o autoinvestimento. Principalmente na alimentação e distração de esporte. Tem um cansaço de caminhar, pega uma bola. Pega uma coluna, põe música. Dança samba, faz tudo.
Busca algo que você mexe o corpo. Porque outro problema é o sedentarismo como uma doença para envelhecimento do corpo. Conselho está passado. Essas foram as considerações finais, não é, do doutor deles e ouvimos muito bem. Doutor, vou agradecer a sua presença. Não é, muito obrigado por estar aqui. É uma honra, como eu disse de princípio, é uma honra tê-lo aqui e nós estamos gratos por tê-lo aqui. Esperamos tê-lo aqui noutras edições, não é? Onde falarmos sobre outros temas, visto que é da nossa área, saúde, e está no principal podcast de saúde em Angola. Não existe um como nós somos o primeiro e o único podcast de saúde em Angola e nós estamos aqui para levar informação em saúde e educação e reeducar a população quanto aos hábitos saudáveis. E nós tivemos aqui o Dr. Teres que nos falou sobre o poder de regeneração e envelhecimento e falou-nos também do seu protocolo que tem, não é disponível para quem quiser. Vou deixar o número de telefone. Exatamente, para quem quiser entrar em contato com o Dr. Teres, o Dr. vai deixar o seu número de telefone, nós vamos passar aí em rodapé e todo mundo terá acesso, podem entrar em contato com o Dr. Teles e a sua consultoria e optarem por processo de regeneração e assim vamos prolongar a nossa vida na Terra, não é, Dr. Vou Teles? deixar seus contatos. Então, vou deixar os contatos. Olha, eu lhe digo que existe uma grande sensação brilhante. Eu nunca experimentei uma sensação tão bonita de reverter o envelhecimento. É uma sensação que eu aconselho investir para um dia fazer isso. Ele é tão prazeroso, cura depressões, cura qualquer problema. Tem esse lado e torna-se imbatível em problemas. Você é como se, quando você reverte o envelhecimento, entra uma química psicoemocional extraordinária. A sensação de viver mais tempo com super saúde, dá vontade de empreender, investir, muito mais calmo, seguro, porque você não tem mais ansiedade nem pressa. Porque você sabe que agora tens o controle do tempo. Então, às vezes, certas situações é aquele apressar os anos vão passar, mas isso é uma sensação incrível. Os contactos 928 83 87 80. Temos também um outro 928 999 038. Acredito que este podcast está de parabéns porque isso será história. Porque quando chegar o tempo desta dinâmica ser exposto ao mundo, estará gravado o dia, a data que o podcast lançou uma informação adiantada há quase 15 anos. Okay. Será épico. Pronto. Agradecendo novamente a sua presença. Obrigado pela sua audiência que está aí do outro lado. Nós ficamos por aqui e até a próxima edição. Estamos juntos.